Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Em meio à comoção pelos funerais de Charles Kirk, em meio às tensões da guerra da Ucrânia, em meio ao debate sobre o reconhecimento de um Estado palestino, em meio a todas estas tensões globais, o governo Trump não se esqueceu do Brasil. Pelo contrário, demonstrou hoje que segue acompanhando muito de perto as articulações entre o governo Lula e o STF para perseguir a direita aqui no país. Depois de uma pausa na artilharia, Washington voltou à ofensiva e anunciou uma série de punições para atingir quem fornece apoio material para Alexandre de Moraes violar direitos humanos. O momento escolhido não poderia ser mais constrangedor para o presidente Lula. Justamente quando ele desembarca em Nova York, ele é cumprimentado por esse pacote de boas-vindas de Trump, normalmente reservado a tiranos e líderes de republiquetas autocráticas. Para entender as implicações desses novos movimentos do governo Trump, o fechamento do cerco contra Alexandre de Moraes e o impacto sobre a política e o judiciário brasileiro, eu te convido agora a acompanhar a gente no Última Análise, que tem aqui no estúdio a presença do Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Grande Tosi, Gui, Vargas, audiência maravilhosa. Vamos lá. Guilherme Kilter, tudo certo? Tudo certo, Tosi. Boa noite para você, para os meus colegas e para todo mundo que nos assiste. E no telão com a gente hoje, o Daniel Vargas. Olá, Vargas. Bem-vindo. Olá, Tosi. Boa noite. Olá, Deltan. Olá, Kilter. Pois olha, os Estados Unidos demonstraram hoje, mais uma vez, que não estão para brincadeira em sua determinação de punir violadores dos direitos humanos e das liberdades civis. A mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, foi sancionada pela lei Magnitsky. Ao justificar a inclusão do nome de Viviane na lista suja internacional, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, comparou Alexandre e Viviane ao casal de criminosos Bonnie e Clyde, que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 30. Ele disse: não há Clyde sem Bonnie, ao destacar que Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo o julgamento de Jair Bolsonaro. Mas não foi apenas a mulher de Alexandre de Moraes que foi sancionada hoje. No pacote de boas-vindas a Lula em Nova York, o governo Trump cancelou o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de uma série de personagens próximos ao presidente e a Moraes que cooperaram ativamente para a perseguição da direita no país. Assim, perderam ou estão no processo de perder os vistos americanos o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado Fábio Schor, e os juízes Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas e Rafael Henrique Tamay Rocha. Todos eram auxiliares de Moraes e foram citados nas denúncias do ex-assessor do ministro, Eduardo Talhaferro, no caso conhecido como Vaza Toga. Além deles, também estariam com os vistos cancelados o ex-procurador-geral José Levi e o ex-juiz eleitoral Benedito Gonçalves. Gonçalves ficou famoso ao cochichar no ouvido de Moraes na diplomação do presidente Lula em 2022. Você lembra, missão dada é missão cumprida. Pois então, o que dizer dessa enxurrada de punições de Trump contra o círculo próximo de apoiadores de Moraes, justamente num dia tão emblemático como hoje, que o Lula desembarca em Nova York, nos Estados Unidos, para falar amanhã na Assembleia Extraordinária da ONU. Deltan. É um grande pacote de boas-vindas, né? O Lula está sendo recebido com uma série de presentes entregues para violadores de direitos humanos, para abusadores de direitos, para quem persegue a direita. Nós vemos que o Trump ele não entra numa guerra com bravatas, não entra numa guerra com ameaças vãs, não. Ele está entregando aquilo que ele prometeu. Ele anunciou várias vezes, não foi uma, não foi duas, várias vezes que viriam sanções, que as sanções iam ser endurecidas. E a gente tem aí duas naturezas de sanções. São novas sanções sobre novos personagens que ainda não estavam sancionados. E a gente teve agora a expansão da sanção em relação a Alexandre de Moraes com a Magnitsky sobre a esposa, sobre o Instituto Lex e que vai ser estendida por escritório de advocacia também da esposa, que é provavelmente o arrimo financeiro da família. Com essa expansão das sanções, Tosi, o que o Trump está fazendo é dizer que ele vai garantir que as sanções sejam efetivas, que elas sejam aplicadas de modo a que a pessoa sancionada ela não possa burlar as sanções utilizando esposa, utilizando a sua empresa, o seu instituto, que hoje abarca grande parte do patrimônio de Alexandre de Moraes. Nós vemos que o Instituto Lex hoje é uma empresa, uma espécie de blindagem patrimonial, que tem aí dezenas de milhões de reais em imóveis
em nome do Instituto e vai ser estendida também para a própria empresa advocatícia da esposa. E hoje nós sabemos que as esposas, os filhos, são quem mais fatura quando se trata de um ministro do STF. Agora, Kilton, o fato é que ao aumentar as sanções e ao direcioná-las particularmente para a esposa do Moraes, está cercando a asfixia financeira do ministro, porque a gente sabe que ele tem lá um bom salário, um belo salário como ministro, mas provavelmente o arrimo da família, por assim dizer, vem do escritório, né, que deve render muito mais, né, uma banca ligada ao ministro do STF. Sim, não há dúvida que é a principal fonte de renda deles, né? Até porque o salário de ministro é limitado ali aos R$40 mil mensais, o teto constitucional, etc. Então, com certeza, não se compra um apartamento de mais de 10 milhões, uma mansão, desculpe, em Brasília, de mais de 10 milhões de reais, que está hoje na holding Lex. Lembra muito o Lex Luthor, né, do Superman, mas com certeza é por acaso. Não é porque os dois são carecas iguais, são vilões iguais, não. É só o nome mesmo, não tenho dúvida disso. Mas não é assim com o salário desse que você compra dois apartamentos de 4 milhões de reais cada um em Campos do Jordão, por exemplo. Você tem que ter uma fonte de renda maior, de outro lugar. E não há dúvidas que, com certeza, o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes é essa fonte de renda. É da onde eles mais podem receber dinheiro. E aí, por que se aplica também ao escritório, mesmo que os Estados Unidos não tenham anunciado uma sanção específica contra o escritório advocatício deles? Porque na lei Magnitsky, ali o texto diz que qualquer empresa que o sancionado possui 50% ou mais também será alvo, por consequência, por extensão, porque será visto como um braço, como uma extensão dessa pessoa. E a Viviane Barça, a esposa do Alexandre de Moraes, ela possui mais de 50% das ações ali do patrimônio do escritório, né? Então, por extensão, se alcança também o escritório. Então, vai ser um escritório que os advogados não vão poder usar Google Drive, não vão poder usar Microsoft, não vão poder se conectar em sistemas americanos, não vai poder fazer praticamente nada, não vai poder. A única coisa que vai dar para fazer talvez é Pix e conta em cooperativa, que foi o que os bancos sugeriram aqui para os ministros fazerem. Mas não vai mais dar para ter conta nos grandes bancos, receber pagamentos dos seus clientes dessa forma. Então vai impactar e muito o dia a dia deles. Eu acho até interessante porque, como ele é um ministro, e eu imagino que ele não quer ter que não se prejudique a imagem pública dele, ele não fala muito sobre o que está acontecendo depois da Magnitsky, mas eu imagino que deve ter sido bastante afetado. O que a gente viu foi as conversas que saíram da imprensa com os bancos recomendando eles abrirem conta em uma cooperativa, não dá para continuar com a conta do Banco do Brasil, enfim, todo esse trama a gente acompanhou, mas acredito que é só a ponta do iceberg. Deve ter sido sim uma dificuldade, um empecilho ali na vida do Alexandre de Moraes, que agora vai ficar sem ter para onde sair. Até eu tinha visto na imprensa um tempo atrás que ele estaria usando a conta de um amigo antigo seu, de longa data, para fazer movimentações financeiras, e agora vai ficar cada vez mais difícil. Até porque o governo americano também anunciou hoje que vai cercar todo mundo que der auxílio material ao Alexandre de Moraes, também será impactado com as sanções do governo americano, porque o Alexandre de Moraes já foi categorizado e é visto por Donald Trump como um violador de direitos humanos. E aí eles vão dar o exemplo. Pois é, Vargas, tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tantas grandes polêmicas aí, mas os Estados Unidos não descuidam, não tiram o olhar do Brasil. Isso ficou bem patente, bem comprovado hoje nessas novas medidas. Tosi, e eu acho que essa última decisão anunciada pelo governo americano, ela mereceria, a meu ver, três análises pontuais. A primeira deveria ser um pouco óbvio que nos Estados Unidos a lei é para valer. Muitas vezes aqui no Brasil nós temos essa cultura de quando se toma uma decisão, depois a gente vai ver se essa decisão vai ser de fato cumprida. Lá fora não. Quando se toma uma decisão, existe uma estrutura burocrática organizada cujo papel é trabalhar para essa execução, para essa decisão se tornar real. E é por isso que agora os Estados Unidos, mais uma vez, têm deixado claro que continuarão a atuar para garantir o cumprimento da Magnitsky. Segundo, diz respeito a um aspecto político e talvez um aspecto econômico do que está em jogo. Eu acho que o grande efeito dessa decisão que expande a Magnitsky para pegar a esposa do Moraes e também que corta o visto dos apoiadores de Moraes não é tanto direto, embora ele já seja muito significativo, mas indireto.
é a mensagem de que Moraes é radioativo. Então tem uma asfixia financeira, sem dúvida. Quem é que vai querer contratar a empresa da esposa de Moraes? Mas eu acho também que tem uma asfixia técnica. Quem é que vai querer trabalhar colaborar com Moraes? Hoje, ser um assessor de Moraes é quase um convite para amanhã ser punido com alguma decisão norte-americana. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito ao próprio Instituto Lex. Nós sabemos que a lei brasileira ela tem as suas curiosidades. Uma delas é que ela não veta, ela não impede os magistrados de serem sócios de empresa. No entanto, nós temos que convir que isso é, no mínimo, algo bastante questionável. E, no caso, esse Instituto Lex acumula o patrimônio que abriga a família do Moraes. Um patrimônio muito significativo. Quais são as atuações desse instituto? Eu acho que essa é uma pergunta que o Brasil deveria se fazer. Afinal de contas, se ele tem uma atuação, porque, pelo que foi visto até agora, não é muito claro pelos anúncios online, quais foram os projetos que permitiram pagar a esse instituto, os recursos com os quais esse instituto adquiriu os imóveis, onde hoje Moraes e a família vivem, onde o escritório funciona. Quem foram os clientes deste instituto? Estes clientes, por sua vez, têm alguma ação na justiça que também está no colo do Alexandre de Moraes? O fato de nós sabermos que existe um instituto, do qual o ministro Alexandre é sócio, deveria colocar como pergunta seguinte: quais são as fontes e os clientes que estão na base desse instituto e de que maneira esse instituto tem atuado para arrecadar esse patrimônio? Aliás, só para terminar, Deltan e eu tivemos a oportunidade de passar uma temporada nos Estados Unidos em cursos de direito. E uma coisa que chama a atenção de imediato lá é o fato dos ministros da Suprema Corte, dos tribunais superiores, serem pessoas de patrimônio muito modesto. Então, a partir do momento que os Estados Unidos tiveram notícia da existência desse instituto, eu imagino o que deve ter passado pela cabeça das autoridades americanas. Pois é, fica a sugestão de pauta para os jornais, para a grande mídia brasileira, sugestão do Vargas aí, que é de graça, né, Vargas? Vamos investigar o que tem de contrato, de interesse, de acordos, de serviços nesse Instituto Lex e com quem, né? Tem que ter essa transparência, porque afinal tem ali como sócio o ministro do STF. Bom, vamos ver agora o anúncio oficial da inclusão do nome de Viviane Barsi de Moraes e do Instituto Lex da família do ministro na lista suja da Magnitsky contra violadores dos direitos humanos. O anúncio foi feito na página do Departamento de Estado americano. Diz ali: hoje os Estados Unidos estão sancionando os colaboradores do ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluindo a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, e sua holding, o Instituto Lex. Moraes foi indiciado em 30 de julho por grave violação de direitos humanos. Ele tem usado sua posição para instrumentalizar os tribunais, autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Essas sanções se baseiam em uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, criação de um complexo de censura, ataque flagrante a oponentes políticos e graves violações de direitos humanos. Anote isso porque a gente vai precisar logo adiante. Aqueles que protegem e permitem que atores estrangeiros malignos como Moraes ameacem os interesses dos Estados Unidos também serão responsabilizados. Olha, ao comentar essas novas sanções, o secretário do Tesouro, Scott Bassett, comparou Moraes e a mulher ao casal de criminosos Bonnie e Clyde. Não há Clyde sem Bonnie, disse o secretário, se referindo a essa dupla aí que aterrorizou a região central dos Estados Unidos nos anos 30, roubando lojas, postos de combustíveis, bancos e matando policiais e quem quer que os confrontasse. A vida criminosa da dupla foi contada em filmes, documentários de Hollywood. Ambos gostavam de tirar fotos provocadoras, fumando, exibindo armas, acabaram sendo mortos numa emboscada da polícia em 1934 e tiveram o carro crivado de balas. Bem, como a gente viu aí, a inclusão do nome de Viviane de Moraes na lista da Magnitsky foi feita de forma bastante agressiva, com notas fortes por parte do governo americano, né? Inclusive essa comparação a esse casal de criminosos. Cada vez mais a impressão que dá é que o governo Trump deixa claro que a situação só vai mudar se o Brasil fizer alguma coisa para conter Moraes, né? Não se vê assim um gesto de, ok, vamos condescender, vamos fazer um acordo. Pelo contrário, né? Cada vez que vem alguma notícia de lá, é reafirmando a determinação e a firmeza do governo Trump para não negociar esses pontos que são apontados.
Curiosamente, os pontos apontados ali dos arbítrios, das violações, hoje a gente vai ver daqui a pouco que o ministro Alexandre de Moraes do STF emitiram nota dizendo que não é nada disso, que aqui impera o direito e o devido processo legal. Fica uma conversa, né? Um fala daqui, aponta os problemas, os erros, as violações, e o outro responde como se não tivesse ouvido nada daquilo e repete uma mesma ladainha. Tá difícil de enxergar no horizonte, curto prazo, uma solução para isso, né? O governo americano não vai ceder de uma hora para outra, falar, tá bem, vamos baixar a bola, vamos lá, Lula, o que você quer? Não vai ter essa conversa amanhã na ONU, Deltan? Não está no radar, Tosi. A gente vê uma escalada do conflito. Agora, diante dessa escalada do conflito, a gente sempre tem que se questionar se a gente não está adotando métodos, a visão das pessoas que a gente critica. Eu vi o Donald Trump na cerimônia em homenagem ao Charlie Kirk, diante de um estádio, dizendo que o Charlie Kirk foi uma pessoa que atuou na Terra como missionário e que pregava o amor aos seus inimigos. Aí o Trump disse, olha, e eu discordo dele, eu odeio os meus inimigos, eu vou atacar os meus inimigos. Eu sou Charlie Kirk, eu não sou Donald Trump. Eu acredito, como um cristão, que a gente deve amar, respeitar, tratar todos com igual dignidade. E quando eu vi essa sanção contra a Viviane de Moraes, a primeira coisa que me passou na cabeça, diante do meu sentimento de júbilo, de comemoração, é se eu estava certo em comemorar, em ter um dia Magnitsky, em ter um dia feliz. Se isso não era injusto com ela, afinal de contas, existe um princípio em direito que é o princípio da intranscendência da pena. Você não pode pegar a punição criminal contra alguém e aplicar contra outra pessoa. A gente foi contra isso no 8 de janeiro. A gente não queria que uma pessoa que não fez nada seja punida por outro que vandalizou o prédio. A gente é contra isso, mas a gente é contra injustiças contra inocentes. Se a pessoa não fez, ela não paga. Então a questão que me ocorreu e sobre a qual eu refleti é: Viviane Barsi de Moraes, ela deve moralmente ser punida pelos atos de Alexandre de Moraes? E a resposta, a conclusão é positiva, mas qual é o raciocínio que nos leva até esse ponto? O raciocínio é o seguinte: a Magnitsky ela não é uma punição. A Magnitsky ela é uma sanção que retira privilégios, um acesso ao sistema financeiro. O acesso ao sistema financeiro americano é um privilégio. E esse acesso é retirado de pessoas que violam direitos humanos, são poucas pessoas no mundo que são sancionadas, pouco mais aí de 750, e em geral nos casos que os próprios países não punem. Então são casos excepcionalíssimos em que essas sanções são aplicadas. E mais, a sanção ela é estendida a terceiros não para punir os terceiros, mas com o objetivo de garantir a efetividade da sanção em relação ao sancionado, quando esse sancionado ele atua em um núcleo financeiro junto com outras pessoas. Então, se você sancionar o Moraes, retirar ele esse privilégio do acesso ao sistema financeiro americano, quer para dissuadi-lo, quer para prevenir o uso do sistema financeiro, para a prática das violações e abuso de direitos humanos, quer para proteger o sistema financeiro americano, por qualquer razão que você tire o acesso, se você não retirar da pessoa que é cônjuge dele, do instituto, que é um braço dele, do escritório, que é um braço dela, se você não retirar a possibilidade desses institutos todos terem acesso ao sistema financeiro americano, você torna a tua sanção absolutamente inócua, inefetiva. Então, a extensão é a extensão às pessoas que fazem parte do mesmo núcleo financeiro, com o objetivo de alcançar a efetividade, lembrando que é algo de caráter absolutamente excepcional, que é uma sinalização para o mundo de que os Estados Unidos não vão compactuar com violações de direitos humanos aconteçam onde acontecerem. É um sinal ainda de que essas violações não vão passar sem resposta, mesmo nos países que acobertam a sua ocorrência, o seu acontecimento. E, de novo, não é uma punição, é uma retirada de um privilégio, de um acesso ao sistema americano. Então, dentro desse contexto, a sanção à Viviane Barsi é mais do que justificada, assim como as pessoas do seu entorno. E, como você perguntou, eu não vejo esse conflito que está escalando desescalar. Eu vejo que ele vai atingir outras pessoas. E a questão que nós, que buscamos justiça, buscamos correção e integridade, a gente tem que se fazer ao longo do processo isso é devido, isso é indevido, para que a gente não acabe repetindo os erros dos nossos adversários, para que a gente não faça aquilo que a gente acusa os outros de injustamente praticar.
E se o Alexandre de Moraes quisesse que a situação desescalasse, só dependeria dele, não do Donald Trump. Afinal, o Trump está reagindo a uma perseguição ao Bolsonaro que o Alexandre de Moraes está promovendo. É isso que ele escreveu lá na carta. É muito simples. Se o Alexandre de Moraes não quiser que a sua família, que o seu patrimônio continue sendo sancionado pelos Estados Unidos, que esses privilégios, como o Deltan colocou, continuem sendo retirados, é só ele fazer o que é certo, é só ele fazer o que é justo. É só ele soltar aquelas pessoas inocentes que estão presas pelo 8 de janeiro. É só ele parar de perseguir o Jair Bolsonaro e toda a sua família. É só ele e os outros ministros do STF pararem de fazer isso e acabou. Vai desescalar. É só deixarem a anistia passar. Não adianta ficar mandando recadinho, falando que é inconstitucional, que não vai passar, que não pode ter anistia. Ora, eles são políticos ou eles são ministros? Eles não deveriam se pronunciar ou se pronunciar através da imprensa, que seja, sobre processos políticos que estão acontecendo. Sobre projetos de lei, eles não são legisladores, não foram eleitos para isso. Não deveriam sequer se pronunciar sobre manifestações, como fez o ministro Gilmar Mendes nessa segunda-feira, depois dos atos de domingo. Horas, eles são ministros. Eles devem comentar apenas e devem se debruçar sobre o processo que eles estão julgando nos autos. E pronto, acabou. É isso que diz o Estatuto da Magistratura, não é? E aí o Alexandre de Moraes vem e fala que isso é ilegal. A sanção aplicada à sua esposa pelos Estados Unidos através de uma lei americana e com jurisdição americana é ilegal. É legal segundo quem? Segundo a sua soberana vontade. E se ele não gostou, ministro, é só recorrer. Não é isso que ele fala? Vai lá, recorre lá. Vai recorrer para quem nos Estados Unidos? Porque simplesmente não existe cabimento você falar que é ilegal uma decisão que um próprio país tomou na sua jurisdição. Os Estados Unidos é soberano. Não tem que o Alexandre de Moraes falar o que é legal ou não é. Ele já esqueceu aonde que é a jurisdição dele. É aqui no Brasil, como no Supremo Tribunal Federal. Ao menos deveria ser sobre só aqueles que têm foro privilegiado, mas continua julgando casos, abrindo inquérito e investigações contra quem não tem foro. Ora, ele colocou punições sobre a filha do Oswaldo Eustáquio, de 16 anos. Bloqueou as redes sociais dela, a Polícia Federal foi visitar ela simplesmente porque ela criticou o que estava acontecendo com seu pai. Isso é absurdo. Uma menina de 16 anos, não é nem maior de 18 anos, ela não pode nem responder pelos seus próprios atos. Deveria responder uma pessoa ali, um pai, uma mãe, um responsável, mas não, ele colocou um alvo até nela. Então, o Alexandre de Moraes, ele não tem impedimentos, não tem quem pare ele. Se ele quiser esfriar a situação, acalmar os ânimos, abaixar a temperatura, é só ele recuar. Parar de fazer ativismo judicial, parar de abusar do poder, parar de censurar as pessoas, prender gente inocente, e aí com certeza ele vai ver os Estados Unidos recuando. É simples assim. Ou deixa a anistia passar, né? Passa a anistia, deixa o Senado pautar e aprovar o impeachment. Pronto, acabou. Mas tenho certeza que os Supremos do STF não vão deixar e nem querer fazer isso, porque eles já passaram do ponto daquilo que é o devido processo legal, daquilo que deveria ser o certo e o correto. Agora, só é a soberana vontade deles. Agora, Vargas, a gente já vai ver a reação do ministro do STF, do ministro Alexandre de Moraes e do próprio STF, que emitiram nota a respeito das novas punições. Mas o fato é que os americanos não estão agindo só por impulso, por motivos subjetivos abstratos. Tem um whistleblower aí, tem alguém que denunciou e que apresentou informações seguras, áudios, conversas, expôs todo com o funcionamento de como era a perseguição ao pessoal de direita lá no gabinete de Moraes. Então, existem dados bem objetivos aí que embasam essas denúncias e você não pode simplesmente refutá-los dizendo assim, tudo foi feito conforme o devido processo legal e respeito às normas do Estado Democrático de Direito. Só repetir essa frase como se fosse uma ladainha não desmente o que foi denunciado por esse whistleblower aí, que foi o Talhaferro, né, Vargas? Está sem o teu áudio, Vargas. Ok. Agora vai. A democracia não é uma teoria, é uma prática, não é? E as informações que têm sido apresentadas por um conjunto de pessoas ao debate público expõem qual é a prática da coordenação democrática brasileira. E, a partir daí, transfere o ônus da prova para as lideranças atualmente no poder, em particular para o judiciário, de maneira contrária, desdizer ou evidenciar como essas práticas não são verdadeiras. Aliás, Tosi, eu queria reforçar que eu confesso que não me dá alegria, não me dá contentamento
ver como lideranças internacionais precisam tomar decisões que batem de frente com a estrutura do governo brasileiro para que a gente possa, com os nossos poderes, resolver os nossos problemas. Em particular, me causa um certo estranhamento a posição do Congresso. Então, nós temos hoje no Congresso brasileiro 56 deputados do PT. Se formos juntar todos os deputados do PSB, PDT, PCdoB, PSOL, Rede, PV, são em torno de 120, 121. 392 deputados seriam, portanto, de centro ou de direita. Não é possível que essa maioria ampla não consegue se organizar para agir dentro dos instrumentos disponíveis na Constituição para atuar, protestar, questionar, investigar, expor e, de certo modo, se necessário for, utilizar os seus poderes normativos para alterar os critérios segundo os quais as instituições funcionam e como as pessoas serão investigadas e punidas. Então, eu creio que, se por um lado há essa atuação internacional motivada pelas contradições, pelos vícios, pelas injustiças e violações a direitos humanos evidentes no Brasil, por outro lado, também eu creio que é importante dizer que essa ação dos Estados Unidos é uma espécie de chamado para as lideranças nacionais, não apenas para a população, para a imprensa, mas para os nossos representantes assumirem o seu papel e agirem. Porque, do contrário, fica muito conveniente também esperar que Donald Trump ou que alguma liderança internacional tome uma decisão. Todo mundo sabe que tem um custo bater de frente com as autoridades. Todo mundo sabe que é difícil desfazer ou enfrentar um tipo de consórcio como está estabelecido no Brasil. Mas a omissão, para mim, ou a negligência, sinceramente, não me parece que justifica. Bom, vamos agora às reações. O Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty emitiu nota afirmando que o governo brasileiro recebe com profunda indignação a imposição da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e ao instituto ligado a ele. A nota diz que o governo americano tentou justificar a medida com inverdades e que o Brasil não se curvará a mais essa agressão. O STF também emitiu nota em que diz que, infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. E segue a nota: se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar do magistrado. Eu quero já seguir com a nota que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, após o anúncio da punição. Ele disse que a ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à minha esposa de Moraes, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras, diz Moraes, são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. E aí vem a caixa alta, né? Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Agora, olha só que curioso, né? Tanto a nota do STF quanto a Alexandre de Moraes diz que no Brasil tudo foi feito com respeito ao devido processo legal e à Constituição, e são os americanos que estão violando os direitos, né? Não dando amplo direito à defesa e à imparcialidade. É aquilo que a gente comentou antes, né? Repete-se como se fosse um papagaio uma frase, né, de que aqui a coisa acontece com respeito ao devido processo legal, mas não se vão aos fatos, como disse o Vargas, né? Democracia se faz também com fatos, com evidências. As evidências não são favoráveis à nota do STF e do Moraes.
Assim, a prática diária, usando aí, recorrendo à ilustração do Vargas, a prática diária ela é antidemocrática. E o discurso dos ministros não corresponde aos fatos. Quando eu olho esse discurso, eu lembro do discurso recente do ministro Barroso, que disse que não existe censura no Brasil. Disse ainda que todos os casos em que o Supremo censurou não foi por censura à liberdade de expressão, a críticas, mas teria sido sim a ameaças. Quando isso não é verdade. Você pode pegar caso atrás de caso, como por exemplo o caso dos empresários bolsonaristas, o caso do Monark, o caso dos jornalistas. Em geral, a censura veio por críticas ao Supremo ou então por críticas ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. E em decorrência disso, pessoas foram caladas, censuradas, não só naquilo que elas falaram no passado, mas para todo o futuro. Nós vemos ainda a nota do Supremo Tribunal Federal falar em publicidade. Quando a gente viu audiências não públicas, advogados não podendo gravar, a imprensa não podendo transmitir, a careação não sendo nem registrada, nem gravada, nem transmitida, prevenindo os próprios ministros de verem a reação entre as pessoas acareadas frente a frente, quando a partir de uma reação você pode tirar uma conclusão. Quando alguém confronta o Mauro Cid e ele baixa a cabeça, a partir daí deriva uma conclusão, uma análise de comportamento humano, da qual os outros ministros do STF foram privados. Eles falam ainda de não acontecerá impunidade, como a gente viu na nota do Alexandre de Moraes, que eles não admitirão impunidade, mas eles admitiram a impunidade dos grandes corruptos da Lava Jato. Não só permitiram, eles promoveram, eles garantiram. Eles se tornaram os guardiões da impunidade dos grandes corruptos do Brasil. E não só da impunidade dos grandes corruptos. Eles garantem a impunidade deles mesmos. Eles previnem e evitam os impeachments dos ministros. Eles jogam. Eles impedem que eles sejam avaliados, investigados, responsabilizados por suas faltas. Eles impedem que Alexandre de Moraes seja investigado por crimes como aqueles que denunciou o Otávio Gaffel, de você colocar uma data falsa numa certidão para você justificar uma decisão que você já deu no passado. Como aqueles crimes de você falsificar certidões, como se fosse a partir de notícia anônima, com o objetivo de impedir, de esconder o impedimento e a suspeição do próprio Moraes, que pediu aqueles relatórios como juiz do TSE para depois julgar com o chapéu de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles impedem o julgamento dos seus próprios abusos, dos seus próprios crimes. Então a gente vê que essas notas, essas alegações dos ministros, efetivamente, Tosi, elas não só não correspondem, elas estão de longe, a quilômetros distantes dos fatos. O que a gente vê é que o Supremo está gerando narrativa e se apoiando em grande medida na própria esquerda para ele defender a mínima legitimidade que lhe resta, que não é uma legitimidade baseada na aplicação imparcial da lei em cima de fatos e provas, mas é uma legitimidade diante de uma adesão de um movimento de esquerda, como a gente viu esse movimento que ontem foi às ruas, e que adere e apoia com o objetivo de usar o Supremo Tribunal Federal como uma ferramenta contra seus inimigos políticos. E aí, ainda por cima, a gente vê um ministro como Gilmar Mendes comemorando as manifestações, abandonando completamente a posição de um juiz imparcial para abraçar essa claque de esquerda que vê o Supremo hoje como um instrumento de destruição dos seus adversários políticos e eles pretendem, nas narrativas deles, chamarem isso de legitimidade social. Legitimidade social não é, pelo contrário. Prova exatamente o contrário daquilo que eles querem alegar. Prova a falta de imparcialidade e prova o uso político do Supremo Tribunal Federal contra os adversários da esquerda. Por isso que talvez já passasse da hora de ter uma CPI, né? Seja a CPI do abuso da autoridade ou a CPI da vaza-toga, porque, como lembrou também o Vargas há pouco, é no Congresso que precisa ser o lugar onde que haja reação, onde haja investigação, onde haja exposição com coragem dos fatos da vida nacional. Mas o Congresso está meio sem rumo agora, principalmente por causa das suas lideranças máximas, né? Pois é, ainda mais depois dessa história toda, da PEC da blindagem, junto com a anistia, esse pacotão que mudou de fato as relações dos deputados, principalmente os deputados do Centrão, com os ministros do STF, né? Essa discussão de vamos pautar a PEC da blindagem antes para vir a anistia depois, não sei, mas dificultou muito todo esse processo. Deveria sim ser instalada uma CPI para investigar tudo isso, assim como já tem acontecido a CPMI do INSS, né? do roubo, do escândalo do INSS. A gente tem visto bons frutos disso, de fato, pessoas sendo presas, pessoas sendo investigadas e responsabilizadas. É a justiça que o povo brasileiro tanto espera. Agora, se fosse possível, eu queria pedir para colocar de volta a nota do Alexandre de Moraes no STF, porque teve um trecho específico
que me chamou muita atenção e mostrou o que eles estão fazendo de fato. Olha ali, ó, na penúltima linha, quando o Alexandre de Moraes escreve: o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Esse último termo, covarde apaziguamento. Onde que está escrito isso na Constituição? Apaziguamento ou covarde apaziguamento. Esse termo, apaziguamento, tem sido usado recentemente pelos deputados no debate sobre anistia, de que o Brasil precisa ser pacificado, precisa ser apaziguado, que precisa haver, de fato, um bom clima para que o país avance em pautas importantes e essas pessoas que foram presas sem o respeito ao devido processo legal sejam anistiadas e saiam da cadeia e as suas famílias possam voltar a ver e encontrar cada um deles. Quando ele coloca que não há possibilidade constitucional de covarde apaziguamento, é um claro recado sobre anistia. Está falando, olha, anistia é um covarde apaziguamento e eu no STF, não vejo possibilidade de que isso aconteça. Nós vamos declarar isso inconstitucional. Não porque não tem qualquer relação com apaziguamento, com essa sanção da Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes está, de fato, dando um recado às autoridades brasileiras. E é isso que a gente precisa entender nas entrelinhas. O Alexandre de Moraes age, sim, até hoje, como um agente político. Não como um ministro, mero ministro do STF, que deveria, como já falei aqui, se manifestar apenas nos autos. Mas aí vem e solta a nota como se fosse uma celebridade, falando sobre o que está acontecendo com ele. Foi sancionado porque foi categorizado como violador de direitos humanos. É esse o motivo. E ponto. Não é um abuso, não é ilegal, não é, independente do que ele classificar isso, é uma decisão que compete apenas ao governo americano. E se ele é alvo disso, é porque ele foi visto e classificado como um violador, assim como diversas outras pessoas e figuras no mundo todo, assim como organizações terroristas, assim como PCC, assim como Al-Qaeda, assim como o ISIS, que foram sancionados pela Lei Magnitsky. Então pronto, Alexandre de Moraes está na mesma categoria desse povo. Agora, o que não dá é para ficar mandando recado para o Congresso o tempo todo, horas. Não são legisladores e ainda assim abusam dos direitos humanos básicos, como diz o governo Trump. Solte os presos do 8 de janeiro, pare de perseguir Bolsonaro e sua família e vai acabar as sanções da Lei Magnitsky. É isso que precisa ficar claro para o ministro Alexandre de Moraes. Mas o que a gente viu no fim de semana foi um coro de artistas e de influenciadores, pessoal de esquerda, dizendo sem anistia, anistia nunca. Justamente muitos desses que foram beneficiados pela primeira anistia lá atrás, quando naquela ocasião, sim, havia muitos crimes, assassinatos, roubos, assaltos a banco, sequestros, etc. Então, é interessante como a esquerda, ela, sendo em relação à direita, a anistia passou a ser um palavrão, né? E não pode ser sequer mencionado nessas manifestações. Vargas, o que você diz aí sobre as notas do Moraes, do STF, e se elas confrontam ou não os fatos, né? É uma coleção de argumentos repetidos que a gente volta e meia traz nas notas do Supremo e dos ministros aqui. Sempre os mesmos argumentos, sempre aquela mesma repetição de que tudo é feito conforme o devido processo legal, obediência à Constituição e aos direitos humanos. Tosi, eu acho que na base dessa colaboração política que existe entre o STF e o Poder Executivo, existe uma ideia que para mim está se tornando cada vez mais clara, que é a visão de que o povo é incapaz. E, na verdade, até perigoso. Então, justamente por isso, é preciso que o Executivo tome medidas para assegurar a renda popular, ou seja, se deixar as pessoas à sua própria sorte, não serão capazes de trabalhar ou de produzir. Daí, a ideologia mais popular do Brasil hoje, que eu chamaria de pobrismo, como se fosse um mérito depender do Estado. E nós temos visto os números de pessoas cadastradas no Bolsa Família aumentando ano após ano no Brasil. Em torno de metade dos estados brasileiros já tem uma quantidade de pessoas cadastradas que muitas vezes se aproxima ou passa o número de pessoas que têm carteira assinada. E ao lado dessa ideia, a ideia de que a democracia ou os órgãos representantes políticos também não podem ser deixados à própria sorte. Porque se isso acontecer, a democracia ameaça a si mesma. Daí a ideia de a gente ter uma espécie de grande judicialismo que ocupa todas as esquinas da vida política nacional. E se não fosse pelo judiciário, a democracia brasileira já teria se arruinado. Eu acho que esse casamento do pobrismo com o judicialismo
embora aparentemente pareça muito distante, um tem mais que ver, talvez, com a economia, a capacidade das pessoas de trabalhar, o outro com o aspecto político e o poder das pessoas de colaborarem para enfrentar e resolver seus problemas, no fundo, exprime uma ideia compartilhada por boa parte dessa elite no poder brasileira. A ideia de que nós precisamos tutelar a população. E toda vez em que esta população, de alguma maneira, ameaça escapar do script, isso precisa ser imediatamente coibido. Isso acontece sob o discurso de que, de outro modo, nós teremos uma grande ameaça à nossa estabilidade econômica, vamos aprofundar as desigualdades, a miséria, ou, o que é pior, voltará o autoritarismo. E o fato de, nesse final de semana, a gente perceber que alguns dos grandes expoentes, símbolos desse movimento político que se manifestou nas capitais brasileiras, eram justamente um conjunto de pessoas que participaram da transição democrática há quase meio século, só indica como essa ideia, de certo modo, cristalizada na cultura da nossa elite, prevalece até hoje como uma referência geral. As mesmas pessoas, os mesmos preconceitos e o mesmo modo de ação. O resultado não poderia ser diferente. Ou os nossos líderes nos tutelam, ou seremos necessariamente fadados a destruir a nós mesmos. Isso é terrível, porque a consequência imediata é de paralisar justamente essa força criativa da autonomia, das pessoas que se juntam em comunidades para construir seus projetos, ou de lideranças políticas que perseguem outro rumo, diferente desse que prevalece no Brasil há muitos anos. A Vaza Toga expôs os métodos de perseguição aberta que eram adotados no gabinete de Alexandre de Moraes, com uma fartura de diálogos por WhatsApp que dão pouca margem para a interpretação, ou seja, era realmente perseguição aberta. Em vez de investigarem as denúncias, o que fazem as autoridades brasileiras? Ora, processam os denunciantes. Hoje a Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por suposta prática de coação em processo judicial. Segundo Gonê, os denunciados teriam cometido o crime previsto no artigo 344 do Código Penal, ou seja, teriam usado violência ou grave ameaça com o objetivo de favorecer interesses próprios ou de terceiros direcionados a autoridades, partes ou qualquer pessoa envolvida em processos judiciais. E é um contra-ataque, né? No mesmo dia, essa denúncia contra o denunciante. Sim. Essa denúncia, claramente, ela veio hoje programada com uma reação à aplicação das sanções, quer da Lei Magnitsky contra Viviane Barsi, quer as sanções de retirada de cancelamento de passaporte em relação ao AGU, em relação ao Benedito Gonçalves, em relação a uma gama de assessores do ministro Alexandre de Moraes. E eu olhei essa denúncia, eu li essa denúncia hoje e eu tive algumas surpresas ao estudar esse caso. A primeira surpresa foi de que eles realmente criminalizaram a liberdade de expressão e o direito de petição. Eu achava que esse discurso do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral, de que o Eduardo está fazendo, de que o Paulo Figueiredo está fazendo, são crimes, isso era uma bravata, isso era uma ameaça, isso era uma trucada com alguém que não tinha carta para mostrar. Porque, afinal de contas, o que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão fazendo, por mais que o Alexandre de Moraes possa odiar, por mais que PGR possa odiar, por mais que o Lula possa odiar, não é crime. Não é crime. Nada que seja exercício irregular de direito se configura crime. Essa é uma exceção à configuração dos crimes que está lá no artigo 23 do Código Penal. E o direito de você peticionar, de você pedir, de você reclamar, é um direito fundamental consagrado na Constituição e em cartas mundiais de proteção aos direitos políticos. Então, não tem como, em teoria, na minha cabeça, diante da experiência, não tem como você acusar essas pessoas de crime. Então, essa foi a minha primeira surpresa ao ver essa acusação vir. Eu não achava que isso realmente ia se consolidar numa acusação, porque essa acusação ela é abusiva, em todos os termos que você possa analisar. E ela dá base, inclusive, para a argumentação americana de que está havendo violações aqui no Brasil. Sim, de que está, de fato, havendo violação, perseguição, vingança, de que está havendo um lawfare, um uso político do judiciário, em que se está buscando retalhar. A grande mensagem dessa acusação é: Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, parem. Essa é a mensagem.
E eles podem até estar na expectativa de uma acusação criminal como essa que veio. Mas, veja o segundo ponto. Eles escreveram graves danos econômicos na acusação. E no final, o Procurador-Geral da República pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo pelos danos econômicos causados. E lá no meio da acusação está como um dos danos econômicos uma queda nas exportações de 27%, mais de 1 bilhão em queda de exportação. Ou seja, imagina o tamanho da conta que vão querer jogar em cima do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. É uma conta impagável, absolutamente impagável. A terceira surpresa que veio para mim é o fato de que eles foram acusados por coação no curso do processo e não por obstrução de investigação de organização criminosa, que eu achei que se viesse uma acusação ia vir nessa outra linha e não na linha de coação ao curso do processo. Sendo muito franco com vocês, li, reli, perguntei para o Paulo Figueiredo se ele já tinha sido acusado por obstrução de investigação de organização criminosa, para ver se existia alguma razão que eu não estava vendo para ele não ter sido acusado por isso, e não cheguei a uma conclusão. Talvez eles tenham usado essa coação no curso processo porque a obstrução de investigação, eles iam ter que recorrer às investigações existentes e não ao processo instaurado agora contra Bolsonaro. Porque toda a narrativa da acusação é a atuação de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foi para obstar as punições contra Jair Bolsonaro, contra o próprio Eduardo Bolsonaro, contra o Paulo Figueiredo. E aí na denúncia eles iam ter que fazer um giro retórico e dizer, olha, eles atuaram não só para isso, mas atuaram também para obstruir as outras investigações em curso no Supremo Tribunal Federal. Porque o crime de obstrução de investigação de organização criminosa é sobre investigação, não é sobre processo criminal. Então eles iam precisar recorrer a investigações e não a processo criminal. E a quarta surpresa que eu tive, e última, eu falei que ia falar 3, mas estou dando uma de brinde para vocês, foi a seguinte. Eu olhei aquilo e falei, tudo bem, eles foram acusados, mas eles não vão ser penalizados. Eles não vão ter também as consequências patrimoniais que está se pedindo. Por quê? Porque eles estão nos Estados Unidos. E os Estados Unidos jamais vão notificar o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nesse clima de perseguição política e retaliação. Lê do engano. Mas como não? Como não? Aí eu fui olhar o processo anterior do Paulo Figueiredo e perguntei, Paulo Figueiredo, é verdade que eles notificaram você? Como? Falaram, olha, não me notificaram, mas Alexandre de Moraes, veja bem, ele no meu processo, ele diz que como eu comento desses casos no YouTube, eu sou considerado notificado. Gente, não existe isso. Citação para a pessoa responder um processo é um ato formal. Notificação para apresentar a resposta à acusação, como acontece no Supremo, antes de receber a acusação, é um ato formal. Não é substituível. Você não tem a prova formal de que a pessoa tem o conhecimento integral da acusação. Não pode. Viola devido ao processo legal, viola todas as regras básicas de direito. Mas Alexandre de Moraes tocou um dane-se e tocou para frente o processo contra o Paulo Figueiredo. E aí eu disse, mas Paulo Figueiredo, tem uma regra expressa, está lá no artigo 366 do Código de Processo Penal, de que, uma vez citada a pessoa por edital, que seria o equivalente ao que está acontecendo nesse caso, você suspende o processo, você não vai à frente. Ele disse, olha, a DPU está recorrendo, no meu caso, porque eu não fui notificado, eu nem conversei com a DPU, mas a Alexandre de Moraes está tocando o barco. Como assim? Como assim? Como que você não vai chamar esse arremedo de processo, essa formalização de perseguição judicial de vingança pura e simples? É uma violação atrás da outra. Eu fiquei absurdamente surpreso, porque nesse ponto a lei é clara, é taxativa. Se você cita por edital, você suspende. Eu atuei em centenas de casos assim. Você não achava a pessoa, você suspendia o processo penal. Por quê? Porque você não toca o processo penal sem você poder ouvir a pessoa. Você não vai impor uma pena grave sem a pessoa poder apresentar provas, apresentar suas alegações, mas é o que vão fazer nesse caso. E a explicação é, não se trata de um processo criminal. Se trata de um grande palco, de uma perseguição que eles estão dando uma cortina envelopando como processo judicial perante o Supremo Tribunal Federal. Grande farsa. E vale a gente lembrar o contexto, né, Tosi? Não é do nada que chega essa perseguição contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Paulo Figueiredo. Não só porque a gente já teve outras sanções no passado, como a Lei Magnitsky, o cancelamento de visto de autoridades brasileiras, mas principalmente pelos ocorridos da última semana. O PT já anunciou que pediria não só a cassação do Eduardo Bolsonaro, como também a sua prisão. E aí, na semana passada, antes da Câmara julgar, o Hugo Mota entrar no assunto de se o Eduardo Bolsonaro perderia ou não o seu mandato, eles fizeram uma manobra de colocar o Eduardo como líder da minoria no Congresso. Assim, ele não poderia perder o seu mandato por faltas,
por estar ausente do país e tudo mais. Como líder da minoria, ele teria essa prerrogativa de continuar com o mandato e foi o que eles fizeram. Manobraram e agora o Hugo Mota no Congresso não tem como sozinho derrubar o mandato do Eduardo Bolsonaro. E aí depois de tudo isso, vem novas sanções, o Paulo Figueiredo já avisou que vinha, algum tempo atrás ele publicou sobre o Instituto Lex, falou, ó, é aqui que está o patrimônio do Alexandre de Moraes, nessa holding, nessa empresa, e nós já levamos isso às autoridades. E aí, claro, com certeza, a PGR acelerou esse processo de acusá-los, os dois, por obstrução de justiça. É um negócio absurdo. Você não faz isso. Você não pega uma pessoa que está exercendo seu direito, como eu também colocou aqui, está lá nos Estados Unidos como uma pessoa livre, exercendo sua opinião, se manifestando publicamente, dentro da sua atuação. Qual que é a violência? Qual que é a grave ameaça que eles estão fazendo? Eu ameaço levar esse fato, essa notícia para o gabinete do Jason Miller, que é aqui um conselheiro do Trump. Nossa, que grave ameaça! Pode ser que ele não faça nada com essa informação, pode ser que não aconteça absolutamente nada, porque eles não têm poder algum. Eles dependem do favor, da benécia das autoridades americanas de fazer qualquer coisa. Eles não têm como ameaçar. E veja, para que haja uma ameaça, precisa haver possibilidade de que a pessoa realize isso. Não tem como falar, vou te matar amanhã e a pessoa mora na Ásia. E qual que é a viabilidade dessa ameaça? Zero, nenhuma. Da mesma forma que qual que é a ameaça do Eduardo Bolsonaro falar que vai fazer qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes, estando nos Estados Unidos, não tendo nenhum cargo, nenhuma autoridade no governo americano. É zero, não tem viabilidade disso se concretizar. Mas mesmo assim, a PGR os acusa para que fique a cabeça deles no prato para o Alexandre chegar lá no STF e condená-los. E aí, sabe Deus o que vai acontecer. É claro que o governo Trump não vai atrás deles repassar essa condenação, até porque não será formalizado, como o Deltan já colocou aqui, não foi notificado, não foram feitas as devidas comunicações através das autoridades internacionais, dos acordos internacionais de cooperação, e com certeza não será feito. Se o Lula se recusa a ligar para o Donald Trump, quem dirá o Alexandre de Moraes mandar lá uma condenação para ele contra o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Isso só se viraria contra ele também, com certeza. Mas o que provavelmente vai acontecer é uma escalada nessa questão, nessa investigação e uma condenação para que eles não voltem para o Brasil, para que sejam impedidos de chegarem aqui ou, quando chegarem aqui, já estejam não só com as suas contas bloqueadas, mas com uma ordem de prisão em aberto para que eles pisem em solo brasileiro e sejam presos. Eu não duvido que o Alexandre de Moraes vai seguir esse caminho. Quero ouvir o Vargas, mas Vargas, em resposta, deixa eu adiantar aqui, o deputado federal Eduardo Bolsonaro postou na plataforma X que ele mora nos Estados Unidos, onde é protegido pela primeira emenda, que garante o direito de peticionar ao governo para reparação de queixas, ou seja, para corrigir abusos e injustiças. E é exatamente isso que está fazendo e continuará a fazer, diz o Eduardo. E que a criminalização do exercício deste direito constitucional é justamente uma das bases das sanções impostas a Alexandre de Moraes por violação dos direitos humanos. Em outras palavras, ao fazerem essa denúncia, ao atacarem o Eduardo e o Paulo Figueiredo dessa forma, estão confirmando as bases, para serem sancionados. É impressionante como passaram um recibo. Esse era o primeiro comentário que eu iria fazer, Tosi. Eu estou até tentando conter o riso para manter uma postura elegante e republicana, mas o jogo político brasileiro muitas vezes parece uma grande novela, não é? Tragicômica, mas uma novela. Quando a Procuradoria-Geral da República denuncia um jornalista e um deputado licenciado por estarem supostamente ameaçando a independência da condução dos trabalhos do Judiciário brasileiro, por quê? Apresentaram informações, porque discutiram publicamente contradições, problemas que acontecem no Brasil, justamente o que o próprio país está fazendo é demonstrando da maneira mais evidente possível como a justiça no Brasil, na sua maneira de operar, muitas vezes em parceria com outras autoridades dos diversos órgãos judiciais, atuam para coagir e limitar as possibilidades de expressão, de comunicação, de imprensa, de petição, ou seja, o direito fundamental à liberdade e à dignidade dos indivíduos numa vida política democrática. E é muito curioso, porque agora se cria um cenário
que nós vamos ver como que o STF vai se posicionar. Primeiro, imagina que o STF receba essa denúncia. E a tendência é que faça isso, dada a maneira como o órgão tem operado politicamente nos últimos anos. Mas se ele recebe a denúncia, ele também parece que está se contradizendo com os vários sinais que tem dado publicamente, em que inúmeros ministros têm vindo a público dizer: não iremos nos intimidar, nada intervém no judiciário brasileiro, nós somos autônomos, nós somos independentes. Mas se vocês são tão independentes assim, por que vocês então recebem uma denúncia cujo objeto é a existência de uma grave ameaça? Então, essa sua independência parece agora ameaçada, ou de certo modo trincada. E por isso mesmo você entende que é o momento de reagir. Se ele não recebe essa denúncia, ele passa um outro recado de que, olha, eu sou independente, eu vou continuar agindo do meu modo, mas a verdade é que ninguém mais vai acreditar em qualquer uma das posturas que o judiciário brasileiro, na decisão do caso que envolve o Bolsonaro e a família, tomarão. Ou pelo menos, essas decisões serão apenas parte de um processo político já muito dividido e não algo que terá a capacidade de colar as diferenças. Agora, uma última pergunta ou comentário que eu tendo a fazer, Tosi, é por que esses órgãos judiciais, em particular o Ministério Público, entra com essa ação nesse momento? Evidentemente que uma das ideias é intimidar, não é? O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Mas eu creio que na cabeça deles, eles também têm a expectativa de que em alguns anos as lideranças políticas nos Estados Unidos podem se alterar. Então, o ciclo político americano, é importante a gente lembrar, ele tem ondas. E nós estamos vendo uma grande onda republicana que vem com imensa força. Mas, em algum momento, ele pode se alterar. E se alterando, a posição tomada pelos órgãos, em particular no executivo lá nos Estados Unidos, também podem se alterar. Me parece que muitas vezes a expectativa que se tem aqui no Brasil é a expectativa de que eu vou criar uma pressão, conjunto de fatos, eu sei que não vou ganhar agora. Mas, se houver uma alteração no governo americano em breve, quem sabe, isso não ajuda a reverter essas decisões que estão sendo tomadas agora. De todo modo, o que a gente tem visto é mais do mesmo. Uma luta em que cada pessoa ou cada liderança do judiciário brasileiro intervém no jogo com uma ação absolutamente imediatista e fica muito difícil antever qual vai ser o script dessa novela no final. O Vargas disse que há essa expectativa, né, de criar essas condenações e criar esses fatos para que, numa eventual virada na política americana, a coisa se inverta para o lado desses acusados, mas o contrário também é verdadeiro, né? Pode haver mudança aqui no Brasil e aí esses que hoje estão acusando, estão denunciando, vão ser acusados e denunciados. Isso e pode acontecer logo, né? A eleição do ano que vem vai ser uma eleição duríssima, eu fico imaginando, só que ao mesmo tempo vai estar ainda sobre o inquérito das milícias digitais, né? Que esse inquérito não termina nunca, foi estendido justamente para o STF e o TSE manterem a mão de ferro com a direita na próxima campanha eleitoral. É o que a gente tem aí pela frente. Agora vamos lembrar quem são alguns dos assessores próximos de Moraes que perderam seus vistos para os Estados Unidos, segundo a Reuters, a agência Reuters. O desembargador Ayrton Vieira era o braço direito do ministro em 2022, no período eleitoral. Segundo a Vaza Toga, ele ordenava a falsificação de relatórios para justificar prisões e proibição de conteúdos. Em áudios com auxiliares, o juiz afirmava que não aguentava mais as pressões para agir à revelia do devido processo legal. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. Esse foi no momento que ele estava desabafando, né? Teve outro momento que, de certo, ele já tinha feito as pazes com a sua consciência, que ele disse assim: vamos dar a todos eles o que eles merecem, que é a condenação. E soltou um kkk, né? Então, é esse tipo de auxiliar que está agora sendo sancionado. E a gente colocou um trecho do áudio, mas existem
N outros trechos de áudios, de confissões, de conversas pouco republicanas que mostram o engajamento daquele gabinete do Moraes para perseguir mesmo a direita, né? E isso não há desmentido que possa fazer frente a confissões em áudio ou em prints de WhatsApp. Tosi, veja bem, quando você é fiel aos seus princípios, aos seus valores, não existe pressão nenhuma no mundo que te faça ceder. Essas pessoas, esses auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, que condenaram manifestantes, que picharam com batom uma estátua há anos e anos de cadeia, ou pelo menos auxiliaram ele no processo de fazer isso, à revelia do devido processo legal, sem direito de defesa, sem amplo acesso ao processo, sem qualquer tipo de prova individualizada, bom, esses colaboraram com os abusos de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos é isso que entende o governo americano, o governo Donald Trump. Ora, se você entende que algo que você está fazendo é ilegal, é abusivo, se recuse a fazê-lo, mesmo que isso custe o seu cargo, porque o certo é certo. Independente de quem está no poder, independente de quem está pedindo, é aquilo que minha mãe sempre disse, né? Se estão te pedindo para pular da ponte, você vai pular? É claro que não. Se estão te pedindo para cometer um crime, para abusar do processo e da lei, você vai abusar? É claro que não. Pelo menos deveria essa ser a resposta. Mas, talvez por outras motivações, por querer se ater ao cargo, ou quem sabe até por motivações políticas, de querer de fato prender essas pessoas, eles deram procedimento. Até questiona-se o Eduardo Tagliaferro, que agora sim está expondo tudo, se arrependeu de tudo que fez e está mostrando tudo o que aconteceu, mas em outro momento também estava auxiliando o Alexandre de Moraes a fazer tudo isso, assim como essas outras pessoas. Então, o governo americano entendeu isso, está sancionando todas essas pessoas. É uma lista que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos compilaram e entregaram ao governo americano de todas as pessoas que estavam auxiliando. Tinha o Fábio Shor também, o delegado, nessa lista, que talvez aí chegue também punições para ele. Então, vale a gente acompanhar quem vai entrar nesse balaio, porque de fato ajudou Alexandre de Moraes a fazer tudo o que fez. Há informações de que o Fábio Shor, inclusive, foi sancionado, né? E quem é o Fábio Shor? Atuava muito próximo de Moraes, foi chamado de bandido pelo deputado federal Marcel Van Hatten no plenário da Câmara dos Deputados. Dá até para lembrar esse momento. Mais um abusador de autoridade da Polícia Federal, esse aqui, Fábio Álvares Shor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, gosto ou não gosto do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, todos têm direito ao devido processo. Que fizeram com eles é errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news, vou ficar até segurando isso aqui, ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Tá do Marcel Van Hatten muito enfático, né, mas denunciando o papel que o Fábio Shor fazia ali no gabinete do ministro, que é, digamos, a longa mão, né, longa manos para chegar a quem o ministro queria enquadrar devidamente. A lista dos sancionados e dos possivelmente sancionados é maior, mas esses 2 exemplos aí, a gente vai ver depois um outro também que não pode passar batido, que é aquele ministro que cochichou missão dada, missão cumprida, também perdeu o visto. É simbólico, né? Não quer dizer que essas pessoas percam qualidade de vida por não poderem ir para os Estados Unidos, mas que é uma situação constrangedora e vexatória, ela é de fato, né? Pelas razões que são atribuídas e diante dessa polêmica internacional, a pessoa entrar arrolada como alguém que merece ser punido por ser cúmplice com violador dos direitos humanos. Tosi, é vexatório, é constrangedor. E para alguém que tem esse nível de padrão de vida, de um delegado de Polícia Federal, de um juiz federal, é sim algo que atrapalha a vida, porque são pessoas que, pelo seu nível de conforto econômico, financeiro, são pessoas que vão querer levar o filho um dia para Disney, vão querer visitar Nova York com o filho, vão querer passear pelos Estados Unidos ou ir para a Califórnia e eventualmente para Las Vegas e para São Francisco com a família. Vão querer, às vezes, que um filho estude no exterior, vão pretender fazer uma viagem para o exterior em algum momento, ou um intercâmbio de um filho, e vão estar vetadas por isso. É uma porta na vida que se fecha para essas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma
de que hoje houve choro e ranger de dentes em Brasília. E que muita gente, o Daniel Vargas está certo, vai repensar se um dia vai trabalhar com Alexandre de Moraes quando vê que outras pessoas que trabalharam foram sancionadas. E são pessoas que estão em diferentes instituições. A gente começou vendo alguém que é um juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, Ayrton Vieira, junto a Alexandre de Moraes, foi agora para alguém da Polícia Federal e, como você já adiantou, a gente vai para pessoas do Tribunal Eleitoral, a gente vai ver que pessoas de diferentes instituições que trabalharam juntas. Já teve, inclusive, o Procurador-Geral da República, para citar alguém também do próprio Ministério Público Federal. E quando eu vejo aquele desabafo, como esse que você passou do juiz Ayrton Vieira, eu fico recordando do que aconteceu na Lava Jato. Na Lava Jato, a gente viveu debaixo de enormes pressões. Choveu canivete em cima da nossa cabeça. Nós tivemos representações contra nós no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, processos criminais contra a gente, ataques, a imprensa marrom atacando, as pessoas tentando virar a nossa vida do avesso para ver se puxava algum pontinho para conseguir atacar a nossa reputação, a credibilidade do trabalho que a gente fazia. A gente viveu sob imensas pressões. E eu nunca vi um procurador da República falar para mim nada nem perto do que o Ayrton Vieira estava falando naquele áudio desabafando. Não que não possa acontecer, tem pessoas com personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas na Lava Jato, ninguém dos procuradores chegou jamais para mim e passou uma mensagem como aquela que o Ayrton Vieira passou. Eram pessoas movidas por propósito e tinham plena consciência do que estavam fazendo. Isso reforça para mim a hipótese de que o Ayrton Vieira estava vivendo ali um conflito existencial entre uma missão que ele recebia do Alexandre de Moraes e talvez algo que ele não achava correto fazer e o que ele achava de outro lado, então, que ele deveria fazer, um modo de procedimento que se espera de um juiz. Eu acredito que ele vivia ali um conflito existencial entre a missão dada e aquilo que ele considerava certo, aquilo que ele considerava ético. E quando a gente vai para o Fábio Shor, vamos lembrar que o que aconteceu a partir dessa fala do Marcel Van Hatten não foi a investigação do Fábio Shor por abuso de autoridade. E aí eu volto naquela minha fala anterior, quando os ministros falam de impunidade, não queremos a impunidade, não queremos a anistia, isso é negociável. Eles garantem a impunidade das próprias pessoas desse sistema que estão violando direitos humanos. Veja que Fábio Shor foi denunciado publicamente por Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara e quem foi investigado por abuso de autoridade não foi o Fábio Shor, foi o Marcel Van Hatten, que tem imunidade parlamentar, ele sim passou a ser investigado por esse sistema. Isso tudo que eu mostro para vocês mostra como a gente vive uma total inversão de valores e faz a gente celebrar um dia como hoje em que a gente tem um gostinho de justiça a partir de uma atuação internacional dos Estados Unidos que traz um pouco de justiça, longe de justiça completa, mas traz um gostinho de justiça dentro de um país em que as instituições de justiça estão verdadeiramente falidas, inoperantes, em que o Senado Federal, que deveria agir, está absolutamente omisso. Por falar em falência das instituições, vamos lembrar então aquele momento que envolve o ministro do STJ, o Benedito Gonçalves. Ele, que é um dos sancionados, perdeu o visto. Ele ficou famoso pela declaração missão dada, missão é cumprida, feita ao pé do ouvido do Alexandre de Moraes na diplomação de Lula em 2022, só que o microfone estava captando. Frase tão curta e tão significativa, né, Vargas? Tão impactante. É de dar pena, não é, Tosi? Imagina como essa pessoa vai passar para a história, como é que vai se explicar em casa, como é que ele vai dizer para os seus filhos que foi uma frase republicana, independente, nobre, em vez de uma expressão de conluio ou de colaboração com alguém em nome de um objetivo ideológico particular. Me parece, Tosi, que passo a passo nessa onda de ações e reações que a gente observa, também vai se tornando cada vez mais claro o que é o centro da briga, o que é a periferia. E o centro da briga, ou pelo menos o centro do alvo da mira norte-americana, é o Alexandre de Moraes, né? E todos aqueles que, de certo modo, participam da ação encabeçada por ele, passam também a ser um alvo potencial. Isso acontece para quem colabora, ou participa, ou apoia
as suas decisões, as suas investigações, e esses ministros e juízes que perderam o visto, me parece que são exemplos disso, mas isso também vale para quem, no setor privado, contrata com Alexandre de Moraes. E aqui, Tosi, eu acho que vale a pena a gente se lembrar que a sociedade que a gente vive, sociedade moderna, por assim dizer, é uma sociedade contratual, né? Quando a gente vai a um restaurante, a gente celebra um contrato. Quando a gente compra um carro, a gente celebra um contrato. Quem anda de ônibus, não é o caso dos nossos ministros, a gente celebra um contrato. Quando a gente contrata alguém para limpar o nosso jardim, a gente celebra um contrato. Eu acho que o efeito da Lei Magnitsky é dar uma mensagem a essa sociedade de contrato para dizer: não se relacionem com o Alexandre de Moraes. Porque um contrato é uma relação de confiança, de promessa e respeito, que duas partes celebram em nome de um fim particular. Neste caso, a Lei Magnitsky deixa muito claro que Alexandre de Moraes não é uma pessoa que deveria ter a nossa confiança para contratação. Ou, se você quiser contratar com ele, saiba que você pode, ao fazer isso, também se tornar um alvo futuro de sanções. Então, o conjunto dos efeitos é, de um lado, de minar a estrutura técnica de apoio ou de ação do ministro, e daqui a pouco não me surpreenderia se os seus assessores mais diretos não saíssem ou não pensassem duas vezes se vale a pena, de fato, continuar a colaborar com o ministro. E em relação a toda essa rede contratual em volta dele, a começar por esse instituto com o qual boa parte do seu patrimônio parece, no qual boa parte do seu patrimônio parece que está, já não estariam, a partir de agora, tendo dificuldades de operar. E é esta exatamente a função e o objetivo da Lei Magnitsky e da pressão política criada pelos Estados Unidos. Isolar Moraes. E, ao fazer isso, criar não apenas um efeito direto, não é? Então, aqueles que foram afetados pelas decisões norte-americanas não poderão usufruir de boa parte dos benefícios que a sociedade americana oferece, mas também indiretos, em que colaborar com o Moraes, seja no Supremo, seja no TSE, seja em relações privadas, te expõe, e justamente por isso, cada um pensará cautelosamente se vale a pena interagir com ele. Aquilo que os americanos chamaram, né, nesse processo de companhia tóxica, né? Foi a expressão usada em relação a Moraes. É isso mesmo, ele é tóxico. E quando a gente fala do Benedito Gonçalves, vamos lembrar, foi um ministro que atuou no TSE, amigo de Lula, nomeado por Lula, queria ser ministro do STF, escolhido por Lula, ou seja, tinha uma ambição para frente. Como que você vai falar que uma pessoa que atua nesse cenário é imparcial? Ele atuou na inelegibilidade do Bolsonaro, atuou na minha cassação, foi o relator da minha cassação, mesmo sendo delatado na Lava Jato. Então, olha, hoje essa sanção, ainda que restrita, ainda que limitada, contra o Benedito Gonçalves, tem um gostinho a mais de justiça, não só para mim, mas para 345 mil eleitores que depositaram voto nas urnas aqui no Paraná, na expectativa de que a gente pudesse estar numa cadeira na Câmara dos Deputados hoje representando, lutando essa boa luta que precisa ser feita em Brasília e que tiveram suas vozes silenciadas por esse ministro. E eu talvez possa fechar dizendo que missão dada, missão cumprida, nos olhos dos outros, é refresco, né, Benedito Gonçalves? E também é muito bom lembrar que no começo do ano foi o filho do Benedito Gonçalves que viralizou com as suas roupas de luxo ao ser entrevistado nos Estados Unidos. Todo mundo comentando como que um filho de um ministro tem tanta roupa cara lá nos Estados Unidos. Pois é, agora o pai dele, ministro, que né, em tese deveria ser tão respeitado, uma profissão difícil de se alcançar daqui no Brasil, não vai poder nem visitar o filho que está luxando lá nos Estados Unidos com as suas roupas e marcas caras. Vai ficar mais difícil a vida para ele lá também. Se o filho não tiver que voltar, né? Porque volta e meia essas sanções acabam atingindo os familiares também. Pois é. Ele pode falar o que bem entender daqui para frente, pode fazer os mais belos discursos, mas a frase que deixará para a posteridade é essa, né? Missão dada, missão cumprida, e essa é a frase que vai grudar nele, que grudou nele como se fosse uma tatuagem mesmo, não tem jeito. Ah lá, perdeu o mané, né? Cada um tem a sua frase icônica. Bom, para a gente manter o nosso espírito crítico, o nosso trabalho jornalístico independente, a gente depende do apoio dos assinantes da Gazeta do Povo, viu?
E eu quero convidar você, então, a ser assinante. Considere apenas 16 centavos por dia uma nova promoção. 16 centavos por dia, dá R$ 4,90 por mês. Nos 6 primeiros meses, você apoia o nosso trabalho, que envolve programas como Última Análise, que só são viabilizados por causa dos assinantes. Então, considere apoiar-nos nesse trabalho pelo jornalismo brasileiro independente e corajoso. Bem, no final de semana houve protestos convocados pela esquerda contra a proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. A manifestação atraiu multidões no embalo de showmício e apresentação de artistas famosos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, comemorou as manifestações como se ele mesmo tivesse sido um dos organizadores. Veja o que ele escreveu. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional. Daí parece que foi escrito por um militante petista ou psolista, mas é um ministro do STF que fez essa ode à manifestação, essa apologia dos atos da esquerda ontem. O que dizer sobre essa conduta, né, essa liturgia que segue o Gilmar Mendes, liturgia do cargo? A um ministro supremo não só é vedada a atuação político-partidária, mas é esperado que ele mantenha um ideal de imparcialidade. Quando o ministro se alia às pessoas da esquerda que vão às ruas dizer anistia não, porque querem ver Bolsonaro apodrecer numa cadeia, o que você tem é um juiz que rasgou as suas vestes e externalizou uma bandeira do PT, uma estrela do PT no peito, uma foice do símbolo do comunismo, do socialismo, erguida nas mãos, numa bandeira, lutando junto com a esquerda por um ideal contra a direita. Só comprova, mais uma vez, a perseguição e o caráter persecutório que essas ações do Supremo Tribunal Federal têm. Quando eu olho a manifestação do ministro Gilmar Mendes, eu acho muito irônico que a primeira frase fale em democracia. A mesma democracia que eles violaram ao não punirem, ao garantir a impunidade dos grandes corruptos do Brasil e que eles violam ao ferir os direitos humanos básicos, quando os direitos humanos são justamente um pilar da democracia. A mesma democracia que eles violam quando eles ferem a separação de poderes, se arrogam ter votos que eles não têm e atropelam o Congresso Nacional. E em seguida a essa conclamação ou a essa ode em favor ou em celebração da democracia, o ministro vai e fala o quê? De modo muito narcisista, ele chama para si todos os ouros, dizendo estão reforçando e celebrando o papel do Supremo Tribunal Federal em defesa dessa democracia que, como a gente viu, eles não defendem, eles estão atacando enquanto eles levantam essa bandeira, mas por baixo dos panos ali, as estruturas estão sendo corroídas. E, para fechar com o último texto que você trouxe, ele dizendo que não se admitem retrocessos ou rupturas. Olha, qual ruptura maior que não foi garantir a impunidade de Lula? Qual retrocesso é maior do que você ter Lula no poder no Brasil, um condenado em 3 instâncias em corrupção? Qual retrocesso maior que você condenar pessoas sem devido processo legal, ferindo garantias básicas? Qual retrocesso maior do que você vê figuras como José Dirceu na manifestação dizendo não queremos a impunidade? É uma contradição de termos. O que a gente poderia chamar essa nota, para fechar, essa nota é uma grande, suprema hipocrisia, Tosi. Eu queria ver a ficha de filiação do Gilmar Mendes no PT, porque, de fato, ele está se provando um grande militante do movimento petista e esquerdista, não só depois da nota das manifestações a favor da anistia, quando a Paulista estava de verde e amarelo, ele foi lá e se pronunciou contra um ato antidemocrático, que é absurdo que isso esteja acontecendo, e agora, depois de as ruas pintadas de vermelho, com bandeira do PT, com bandeira da Palestina, ele vem e fala que é em defesa da soberania nacional e do Estado Democrático de Direito. Se você reparar, nos 2 últimos parágrafos, principalmente no penúltimo parágrafo,
Se der para colocar de novo aí na tela, eu leio aqui, mas ele fala como se ele fosse presidente do Brasil, querendo pautar. Olha aí, ó, a mensagem é clara, é hora de olhar adiante. O grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário. Mas aí ele sugere as pautas. O país clama por estabilidade e por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública, meio ambiente e justiça social. Só faltou falar assim, vote em mim para presidente. Né? Vote Gilmar Mendes já. Ué, não é um ministro do STF que deve só ser acionado para então se pronunciar sobre o processo que ele está julgando? Por que o Gilmar Mendes está querendo colocar um projeto de Brasil, está querendo colocar pautas a serem discutidas, está querendo colocar um pacto entre os poderes? Ele já falou que recebe todos os tipos de políticos no seu gabinete, que tem um grande diálogo com todo mundo. A verdade é que o Gilmar Mendes quer atuar como dono do Brasil, falar o que pode e o que não pode acontecer. É isso que ele está fazendo. Quero que vocês falem sobre isso, não sobre aquilo. Gui, se permite, olha só, você foi no ponto central. Você viu que ele pregou unidade ali? Ele fala de unidade? É mais ou menos assim, ó. Sabe quando você tá brigando com uma outra pessoa e fala assim, olha, vamos acabar agora com essa briga. A minha posição vence. É isso que a gente pega. Eu tô certo e você tá errado, beleza? Vamos acabar com a polarização dizendo, o nosso lado do Supremo, né, tá certo. É isso que ele quer, né? É, o conluio do PT com o STF, mais forte do que nunca. Só falta colocar uma camisa vermelha em todos os ministros ali, quando na próxima vez que eles foram votar qualquer pauta contra o Bolsonaro, contra a família dele. Aí fica escancarado, aí fica declarado. Porque contra o Lula, não, aí tem vício de processo, veja bem, não deveria ter sido julgado em Curitiba, deveria ter sido em outro lugar, não importa que já foi condenado em 3 instâncias, não é bem assim, pode sair da prisão e voltar para a presidência. Contra o Bolsonaro não, é inquérito atrás de inquérito, investigação atrás de investigação, coloca um golpe sem prova, sem evidência, uma delação fraudulenta do Mauro Cid, que não tinha sustentação nenhuma, usam isso sem base nenhuma para condená-lo. Fica declarado que ele é o inimigo. E aí, quando vem o Benedito Gonçalves e bate no ombro do Alexandre de Moraes e fala missão dada é missão cumprida, fica muito claro. Teve gente que foi presa quando o ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE porque criticou o Lula, porque criticou a Dilma. E aí, esse mesmo ministro que caçou o Deltan, esse mesmo ministro que vai lá e coloca o Lula na presidência de novo, com esse processo todo, a gente vê o que acontece. Ele, de fato, a missão dele não era julgar o devido processo da lei, não era prezar pela Constituição. A missão dele era colocar o Lula de novo no poder. Agora, Vargas, pode ser que a missão dada, a missão cumprida tenha sido assim, ó, preciso que você faça um favor para mim, vai lá numa chácara que eu tenho lá, que dá de alimentar a uns gansos, umas galinhas, alguma coisa assim, né? A missão dada, a missão cumprida, não dá para ter uma interpretação assim de alguma coisa mais trivial, não? Naquelas circunstâncias é difícil, né? Pois é, não convém agora, né, Tosi? Porque o momento é outro, a briga é outra e a posição dos ministros é outra. Aliás, é muito interessante, não é, que se a gente for olhar a história do ministro Gilmar Mendes na sua vida profissional e na sua relação com outros ministros do Supremo, ele teve um bom período ali de estranhamento com o ministro Barroso. E durante um certo tempo parecia que eles eram antípodas dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas com o tempo é muito curioso perceber como eles se alinham muito bem. E parece que agora estão do mesmo lado defendendo as mesmas ideias. E o que eles compartilham em comum, a meu ver, é uma visão ou uma expectativa que se tornou muito popular na cultura jurídica brasileira, de que o papel do Supremo Tribunal Federal e do controle de constitucionalidade é de salvar a democracia contra os riscos provocados pela ação das pessoas. Então é como se eles, ao seu modo, o Gilmar Mendes construindo essa base do controle de constitucionalidade, o Barroso aprimorando os critérios de interpretação constitucional que empoderam o juiz a buscar princípios para fundamentar suas decisões, se juntassem para criar um grande casamento que tem o objetivo comum de equipar o Supremo para proteger e salvar a democracia. Então, juntos, eles parecem compartilhar essa visão, de certo modo, profética, não é? De que cabe aos ministros, em uma democracia bem ordenada, atuar com o melhor da sua inteligência para proteger a democracia das ameaças do seu povo.
E aqui eu queria fazer 2 comentários em relação a essa visão, Tosi. O primeiro comentário é: eu gostaria de saber se há um exemplo empírico de alguma democracia do mundo que sofreu uma ameaça e foi salva pelo Supremo Tribunal Federal. A segunda, para aprofundar ainda mais, é possível dizer que o Supremo Tribunal Federal melhora a democracia? Porque, veja, se ele melhora a democracia, a gente tem que colocar na balança e calcular o quanto ele acerta e o quanto ele erra. Será que empiricamente as evidências no Brasil são suficientes para a gente concluir que o Supremo, na sua atuação agora, com esse casamento Gilmar Barroso, as 2 lentes que orientam a decisão do Supremo, tem de fato cumprido esse papel e contribuído para a democracia brasileira avançar? Ou será que, sob a pretensão de realizar essa profecia, acabam também, indiretamente, por dizer muito sobre o que está de fora? Aqueles que hoje defendem a anistia, que é um ato votado pelo Congresso, não são democráticos. Aqueles que defendem a instauração e o debate de processos de impeachment que acontecem no Congresso não são democráticos. Aqueles que defendem uma ação do Congresso com criação de CPIs, com aprimoramento dos regimes políticos, não são democráticos. Mas, então, o que é democrático? Democrático é isso. É a visão dos ministros iluminados para dizer para nós todos como devemos nos guiar. Mas, empiricamente, eu volto ao tema. É, no mínimo, altamente questionável que isso foi, é ou será efetivo em qualquer país do mundo. Olha, não pode passar batido ainda no programa a cerimônia de homenagem póstuma a Charlie Kirk nos Estados Unidos, o ativista de direito que foi assassinado. Mais de 100 mil pessoas lotaram o estádio de Glendale, no Arizona. No evento, a mulher dele, a Érica, ela disse que perdoa o assassino porque era isso que Jesus Cristo também faria. A atmosfera do evento foi de muita emoção, espiritualidade. O presidente Trump anunciou a concessão da Medalha da Liberdade, a mais alta medalha civil americana, e foi um momento assim, né, quem acompanhou ou quem não acompanhou pode olhar, houve muita música, muito louvor, muita oração, foi num ambiente assim que não parecia, digamos, uma despedida de sofrimento, mas foi uma celebração de uma vida, né? Uma vida tragicamente colhida aos 31 anos de idade, mas foi uma celebração, como a gente pode ver, uma pessoa jovem, que viveu 3 décadas apenas, pode deixar um legado tão duradouro, né? Impressionante o legado do Charlie Kirk. É muito forte a comparação com a resposta à morte do Charlie Kirk com a resposta à morte do George Floyd. Aconteceu muito essa comparação, porque são movimentos, são espectros políticos diferentes. Um mais à esquerda, outro mais à direita. Qual que é a mensagem que passa? O Charlie Kirk trouxe sempre uma mensagem de paz, de amor ao próximo, uma mensagem cristã. E quando ele morre, ele já tinha dado uma entrevista falando que quando ele morresse, ele queria ser lembrado pela sua coragem e pela sua fé. Quando as pessoas ouvem isso, elas são automaticamente instigadas a terem mais fé também, a buscarem mais também. Não a se revoltarem, a quebrarem tudo, colocarem fogo nas coisas, quererem matar o assassino dele. Não, as pessoas foram lá buscar esse tempo de convívio, de oração, de adoração, de fato buscar Deus. Tem diversos pastores nos Estados Unidos falando que as igrejas estão estourando de receber gente depois da morte do Charlie, gente publicando vídeo falando que nunca tinha lido a Bíblia antes, mas depois da morte do Charlie passou a ler mais, a orar mais, a ouvir aqueles que falavam de Deus para ela. Ou seja, é muito impactante o legado que ele deixou. Se eles queriam matar a mensagem do Charlie, eles fizeram o oposto. Só aumentaram e multiplicaram ela cada vez mais. Nós fizemos nesse final de semana um tributo ao Charlie, um minuto de silêncio pela sua morte, oramos pela sua família, e eu me comprometi, assim como já tenho me comprometido várias vezes, a fazer o que ele mais amava fazer, que é debater e retomar as universidades. Essa, para mim, já se tornou um propósito de vida, fazer o que ele fazia lá nos Estados Unidos, aqui também, assim como não tenho dúvida que várias pessoas vão pegar essa bandeira pelo mundo todo e levar esse legado dele adiante também. Quando o Gui fala do George Floyd e do Charlie Kirk, ele fala disso porque quando faleceu o George Floyd houve uma série de tumultos, de agressões, de violência, de danos causados a patrimônio público, a patrimônios de terceiros, por movimentos raivosos.
quando Charlie Kirk faleceu, o que nós vimos foram movimentos de oração nas universidades, de debate, de louvor. E quando a gente olha também esse momento que, como você bem descreveu, Tosi, foi uma celebração da vida, em vez de um luto pela morte, eu lembrei, quando você falou, do velório da avó do Guilherme. Quando eu fui aqui ao velório da avó do Guilherme, a mãe dele me recebeu com um abraço, com um sorriso no rosto, assim como o clima daquele velório, em que ela faleceu já com bastante idade, era um clima de celebração pela vida e pelo fato de que existe uma certeza de salvação eterna, de que nós estamos nessa vida, numa breve passagem sobre a Terra, e de que existe uma eternidade a viver e a viver em júbilo nessa visão de mundo cristã, que era a visão de mundo de Charlie Kirk, é a visão que ele pregava. As pessoas às vezes enquadram o assassinato de Charlie Kirk como um homicídio, um assassinato político, mas na verdade foi uma perseguição cristã e religiosa, porque as posições do Charlie Kirk na política derivavam da fé dele. Ele dizia, por exemplo, que Deus fez homem e mulher, de que casamento é entre homem e mulher, de que a tua identidade relacionada à tua sexualidade, ela não é fluida, ela não é uma performatividade de gênero, como dizia Judith Butler, mas é sim algo que Deus te dá. Então ele defendia posições e ele era entendido como intolerante, quando na verdade ele pregava a tolerância, ele era tolerante, só que ele não se omitia em declarar aquilo que ele entendia que era verdade bíblica e fazia isso em amor. Em vários momentos ele falava, olha, eu não te odeio, o que você faria em relação a uma mulher que faz aborto? Eu acolheria, eu amaria. Essas mulheres, elas são vítimas, na verdade, de um processo de enganação cultural. Então, ele pregava a mensagem que ele pregava em amor, embebida em amor. E eu esperava que a viúva, a Érica, em algum momento, ela ia vir a público e ia declarar o perdão em relação ao assassino. Eu tinha apenas dentro de mim a questão de quando que ela faria isso, mas eu acreditava que ela faria isso, porque realmente eu acredito que eles viveram um cristianismo autêntico e verdadeiro, e essa é a mensagem do cristianismo, é do amor mesmo ao inimigo. Porque se você ama um amigo, que mérito você tem, como disse Jesus? A gente tem que amar mesmo os inimigos. E que isso possa servir como uma mensagem para nós, ao Brasil, em tempos de polarização. Que a gente possa ser firme na defesa daquilo que a gente acredita. Que a gente possa não ceder na defesa da verdade e na justiça. Mas que, ao mesmo tempo, a gente não odeie quem está do outro lado. Que a gente age em amor e a gente defenda a justiça, mesmo para aqueles que defendem a vingança contra nós. Que a gente possa ter uma posição como aquela que Charlie Kirk teve e que a morte dele, possa ser como uma semente que caiu na terra e morreu para surgirem muitas árvores e muitos frutos no seu lugar. E eu tenho certeza que isso já tem surtido frutos na vida do Guilherme Kilter, na minha vida e na vida de muitas pessoas ao nosso redor, que se sentem inspiradas a fazer mais, fazer melhor e fazer diferente, inspirados na vida e no legado do Charlie Kirk. Agora, Vargas, o atirador, ele disse que o Charlie Kirk ele pregava um discurso de ódio, por isso ele odiava o Charlie Kirk, porque ele pregava o ódio. Ora, se ele pregava o ódio, o pessoal que foi homenagear ele não entendeu nada, né? Porque não houve manifestações de ódio ali, não eram pessoas raivosas ou rancorosas, ressentidas que estavam ali, mas pessoas que estavam numa outra atitude, e se ele pregava mesmo ódio, não conseguiu converter ninguém, então, pelo jeito. Certamente não, Tosi. Eu assisti a boa parte da cerimônia ontem, pelo menos em trechos que foram transmitidos online, e duas mensagens me chamaram muita atenção, Tosi. A primeira é uma mensagem pública. Ao longo das últimas décadas, a gente desenvolveu a ideia de que a democracia vai para um lado e a religião vai para o outro. Então nós privatizamos o sagrado, o espaço público não é um espaço para as pessoas manifestarem as suas convicções sobre Deus, sobre a sua fé, sobre os princípios que orientam. E o que o Charlie Kirk fez, e mais do que isso, o que o próprio evento ontem ilustra, é a superação dessa muralha, mostrando, na verdade, como a religião e esses valores mais nobres que caracterizam os cristãos pode e deve ter, sim, um espaço respeitoso dentro da democracia, mas que, ao fazer isso, dá contribuições fundamentais para o próprio amadurecimento e para a qualificação democrática. A segunda mensagem, Tosi, que para mim foi a mais impressionante, eu diria, porque uma coisa é a gente ser cristão, ler a Bíblia
e aprender com os seus ensinamentos. A outra coisa é você perder a pessoa que você ama e poucos dias depois vir a público e dizer: eu perdoo aquela pessoa que cometeu um grande sofrimento contra você e sua família. Eu acho que isso é uma mensagem poderosíssima que a viúva de Kirk transmite ao mundo e um verdadeiro teste de fogo para o valor dos princípios e um exemplo que deveria inspirar todos aqueles que se veem cristãos e que querem ver o cristianismo como uma bandeira de igualdade, de respeito e de crescimento das pessoas. Muito bem, com essas palavras inspiradoras dos nossos colegas aqui, eu agradeço. Obrigado, Vargas, valeu, Deltan Dallagnol, Guilherme Kilter, especialmente a você que acompanhou a gente no Última Análise. Siga com a gente de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, reprise no dia seguinte pela manhã. E considere ser assinante para apoiar o trabalho da Gazeta do Povo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.